Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E olá você também que nos acompanha. O Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. Então vamos conferir como está o tempo aqui em Brasília. Pelo menos não está chovendo, não é, Camila? Olá, Campbell. Olá, Voit. Pois é, a chuva parece não dar trégua. Vamos ver então o que o IMET traz para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno de 27 graus. A umidade do ar varia de 60% a 95%. Camila, o que circula hoje nos jornais e também nas mídias? Certo, um dos destaques é o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, que já está em casa, mas vai ser por videoconferência. Ele deve depor sobre a emissão de medidas provisórias por Lula e Dilma Rousseff e que teria resultado em recebimento de propina. Guido Mantega também deverá ser envolvido neste depoimento. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, decidiu permanecer hoje em Brasília. Pela primeira vez, ele vai reunir todos os que já foram indicados para o seu ministério. Certamente que vai tentar afinar o discurso entre todos. Deputados fazem arrastão de final de ano, flexibilizam a lei de responsabilidade fiscal para ajudar prefeitos em dificuldades. A conta vai ficar para o próximo governo. Bolsonaro endurece o discurso. Se forem comprovadas denúncias contra alguns de seus ministros ou assessores, vai usar a sua caneta BIC, ou seja, demite. Ontem, em Belo Horizonte, o vice Hamilton Mourão falou que se forem comprovadas as denúncias contra Onyx Lorenzoni, ele deverá deixar o governo. Procuradoria inclui e-mail da Odebrecht que envolve Renan Calheiros com corrupção. Ok, Camila, obrigado. Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em alta de 0,76%, cotado a 3,897. O mercado opera estável, mas com algumas oscilações. A Bovespa operou em alta de 0,47%. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre ensino à distância para jovens e também presidiários. Precursor do ensino à distância, Hélio Laranjeira é o nosso convidado de hoje. Aguarde um minutinho só. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais
e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Hoje estamos recebendo aqui no Direto o diretor-presidente do Grupo Residência e Educação, uma plataforma online de cursos profissionalizantes feitos à distância e reconhecidos pelo MEC. Professor Hélio, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Direto de Brasília. Bom dia a todos. Professor Hélio, bom dia. É uma satisfação recebê-lo aqui. E o senhor tem atuado, tem pautado a sua atuação com quase que um foco direto nos jovens e agora também estendendo para presidiários. O senhor pode nos falar qual o objetivo, por que esse foco e qual a importância e o resultado do ensino à distância? Eu acredito que a educação à distância é a grande resposta para os desafios da inclusão social. E por isso, nós focamos em dois eixos. O eixo dos cursos técnicos, sim, e o eixo de políticas públicas com economia de escala e de escopo, fazendo com que no século XXI nós possamos fazer mais com menos. E o foco é quanto custa um preso? R$5.000 por mês. Sim. Ele foi para ali por quê? Por falta de políticas públicas na educação básica. Isso eu acredito. Então é preciso que a gente faça a capacitação, a ressocialização e a remissão da pena para tirá-los do custo Brasil nosso. E o curso técnico? O Brasil tem 1.400 faculdades à distância e só uma escola técnica à distância, a nossa, com 50 cursos técnicos, tá? Nesse volume. Óbvio, tem outras, sim, mas com menor potencial, digamos assim, ofensivo de atingir geograficamente um país-continente. O senhor acha que esse seu entusiasmo, inclusive, sim, e esse sim, projeto pode ajudar nos presídios esses presos poderem trabalhar, poderem estudar, ter mais facilidades para poder fazer alguma coisa mais útil? A lei da execução penal é uma lei maravilhosa, tá certo? Precisa ser aplicada, só isso. Nós temos hoje 750 mil presos e 400 mandados, tá? Você já pensou se a gente for investir somente em presídio, fazer presídio e contratar 200... É porque essas são as propostas ainda de governo. Né? Contratar 200 pessoas e a Previdência vai para onde? E essas pessoas que estão numa região, numa situação de isolamento, por que não fazer com que o Estado que não chegou antes, chegue agora, para que ele não faça um pós-doc em latrocínio, né? E para a gente fazer com que a lei da execução, a lei da remissão, ela possa ser mudada. Eu acredito muito que o ser humano pode mudar. O senhor tocou num ponto crucial. Por que o Estado não chega antes? O Brasil está fazendo o seguinte: o investimento em educação das universidades públicas é de 70%. E essa conta não fecha. Quando você investe em educação básica somente 30%, e você não usa tecnologias da educação, porque no século XXI você tem que fazer com que o custo educação seja menor, o próprio MEC, né, com a quantidade de investimento que se tem hoje na educação do país, quase 6% do PIB, isso não é pouco. Agora precisa se fazer uma gestão melhor da educação do século XXI. A gente não pode chegar no Brasil onde falta professores de matemática, de física, de química. A Base Nacional Curricular Comum foi votada ontem. E como vamos fazer com que nessa nova base de 1.800 horas do ensino médio e mais 1.200 de itinerários formativos, nós consigamos fazer com que do Oiapoque ao Chuí nós possamos capacitar mais pessoas com um custo menor, sem fazer concursos públicos num país que não aguenta mais, né, o tamanho do Estado. Então é fundamental, Carlos, que a gente possa colocar tecnologia na educação. E é simples, tá certo? Professor Hélio, essa plataforma, ela substitui o presencial totalmente? Olha, pode te falar, esse paradigma, né? Essa conversa nossa com você substitui a minha conversa com você presencialmente? Se eu tenho condição de falar, você me ouvir, você me perguntar, eu te responder, e eu colocar toda a tecnologia à disposição de você, com muita didática, né? Já pensou se eu for falar sobre o sistema digestório? Se eu falar na lousa, no cuspe e no giz, eu não tenho o fígado, o pâncreas, o esôfago, o intestino grosso, o delgado. E se eu tiver essa ferramenta para fazer com que você aprenda didaticamente muito melhor? Mas ela é 100% à distância? Os cursos são, tipo assim, um blend learning. Se eu vou para presídio, eu não levo 100%. Se eu vou para uma escola
presencial, eu posso fazer um ensino híbrido. Tá? E se eu for, né, colocar um curso de... então a plataforma permite lógico, adequar, né? Carlos, a flexibilidade, né, do ensino à distância precisa ser informado, né, a esse novo governo que chega aí. Eu espero que essa plataforma possa contribuir com o meu país, tá? Nós não fizemos uma plataforma para a nossa escola técnica com 50 cursos. Nós queremos entregar, agora mesmo, né, estamos entregando essa plataforma a uma das casas da ONU. Tá? Nós já entregamos 1 milhão de vagas para a saída do Bolsa Família. Que a gente era isso que eu queria lhe perguntar. Essa doação, 1 milhão de vagas, como é que foi feito isso? Isso foi feito numa parceria com o MEC. O MEC instrumentalizou a oferta, foi toda dele, e nós entregamos, né, módulos de cursos técnicos para que as pessoas, depois de fazer o primeiro módulo, possam dar seguimento, fazer o segundo, terceiro, quarto, quando quiser. Esses itinerários formativos foram feitos em parceria com o MEC, e depois nós fizemos em parceria também com o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? E doamos 1 milhão de vagas para a saída do Bolsa Família, porque a gente precisa ter uma saída para o Bolsa Família. As políticas públicas têm que ser revistas, tá certo? E nós temos que fazer essa revisão capacitando, não profissionalizando só, mas dando um curso técnico que dá uma condição de você competir até com os empregos oriundos do narcotráfico. Informação pela tecnologia, né? Total, economia de escala de escopo, menos Estado, menos contratações, mais oferta. Né? Há regiões isoladas geograficamente, você tem que fazer com que isso chegue, o país só fala uma língua. Tá certo? Agora, por que há essa resistência ao ensino à distância e uma pressão muito grande para tentar desmistificar esse ensino que é o ensino moderno, não tem jeito? Esse quebra de paradigma eu acho que já acabou, tá certo? Eu acho que as pessoas começam... A Base Nacional Curricular Comum já deu agora um indicativo de 20% para o ensino médio, que eu acho muito pouco. 30% para o noturno e 80% para a educação de jovens e adultos. Isso é pouco, tá? Mas já é um avanço. A gente não tem... A Constituição diz assim, que nós temos 2 modalidades de educação, a presencial e a distância. O que nós temos que ver é qual é a boa. Se você tem uma educação presencial boa, ok. Uma educação à distância boa, ok. Não deveríamos fazer uma quebra da própria Constituição, que diz que o ensino é livre, tá certo? E o que nós precisamos é fazer com que a academia, os professores, as políticas públicas sejam olhadas, né, de uma forma assim, estamos no século XXI. O que é preciso para se fazer gamificação da educação? Como é que o jovem chega na sala de aula e a gente chama o jovem para liga os celulares, que eu estou mandando uma pílula para você. Estou mandando um resumo da nossa aula. Eu não mando desligar o celular, eu mando ligar o celular. A gente tem que falar com o jovem mostrando que a tecnologia, o jogo, a inclusão, isso faz com que o jovem aproveite e goste muito mais da aula. A aula do cuspe e do giz foi do tempo de Sócrates e Platão. Hoje a gente precisa colocar tecnologia na educação. Isso é cláusula pétrea. Em momento algum teria uma integração com os professores e alunos? Sim, nós temos um modelo híbrido. Você pode ter uma transmissão de uma aula com o professor tutor em sala presencial, dirimindo dúvidas. Aliás, já tem um sistema do MEC, né, que ele oferece o professor dando a aula e um professor num gabinete, numa sala bem equipada para responder as questões. Isso aí está na sua plataforma? Estava. Há 15 anos atrás eu fazia isso, tá certo? Há 15 anos atrás fazíamos isso, né? Hoje o MEC está começando a fazer isso. Eu acredito que, por exemplo, aqui em Brasília mesmo, nós temos aqui no CETEB um exemplo prático do que a gente faz. Nós temos 1.800 alunos fazendo cursos técnicos. E são alunos, tá certo? De toda a Brasília, né? Paranoá, do Guará, do Gama, Ceilândia, pessoas que precisam de educação. Então, o que o MEC hoje começa a abrir essa porta, o governo, o ministro Roscielli, já foi um grande avanço, né? Ou seja, colocar essa central de mídia que foi inaugurada semana passada, mas é uma coisa que nós fazíamos no tempo que não tinha internet, que era o tempo do satélite, tá? Hoje a gente pode fazer isso, né? Um canal, mas a gente tem um Dropbox, que a gente pode colocar, né? A nossa central de mídia, ela tem, não é só, não iria para 150 escolas, ela poderia ir para todas as escolas do país. E a tecnologia nacional, Carlos, não é da Finlândia, como todo mundo diz, a melhor educação é da Finlândia. E o brasileiro precisa prestigiar a inovação tecnológica construída no próprio Brasil. Professor Hélio, como é que é o procedimento nesse 1 milhão de vagas? Como é que eu
Como é que se... Olha, isso aí? a organização foi da parceria nossa com o MEC, né? O MEC foi quem organizou a oferta. Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Turismo, nós colocamos Todos integraram. Todos integraram e fizeram a oferta. Foram buscar o aluno, o nosso aluno veio através. Não houve uma mídia muito grande sobre isso, aliás, praticamente ninguém soube, né? Era um projeto gratuito e tal, nós estávamos querendo mostrar, tipo assim, ó, nós existimos, somos uma empresa nacional, podemos ajudar o nosso país. E aí fizemos a doação. Então, a organização foi do MEC. O que precisa agora é pegar esses alunos que entraram na plataforma, tanto no Ministério do Desenvolvimento Social como do próprio MEC, acolhê-los para que a gente tenha um programa do FIES técnico. O governo Michel Temer alocou agora 3 bilhões no ano passado, 3 bilhões dos bancos, e agora 4 bilhões para ser a saída do Bolsa Família, para fazer micronegócios. Eu defendo a tese que não só isso é bom, mas também fazer com que a saída do Bolsa Família seja uma capacitação técnica, tá? Queremos lhe fazer um convite. Nós gostaríamos de saber mais, de trazer mais informações e possibilitar que as pessoas conheçam esse tipo de iniciativa, porque é esse tipo de iniciativa que vai transformar o nosso país. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, professor? Muito obrigado a você e muito obrigado a todos. E daqui um pouquinho nós vamos falar também sobre educação, desta vez educação empreendedora. Nossa entrevistada, Nilma Pereira, do Sebrae Nacional. Aguarde um minutinho só. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui, hoje no Direto de Brasília, Nilma Pereira, do Sebrae Nacional. Ela vem tratar de um assunto muito importante, o Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae. Nilma, bom dia. Você podia nos falar um pouco sobre o que é exatamente esse programa? O que é o programa? O programa é uma estratégia do Sebrae Nacional desde 2013, para atuar junto com todo o sistema Sebrae, ou seja, mobilizando os 27 estados e mais o Distrito Federal, para levar conteúdos de empreendedorismo para as escolas. Sim. E desde 2013 nós atuamos, então, no Brasil todo, já capacitamos mais de 120 mil professores.
já conseguimos alcançar aproximadamente 4 milhões de estudantes de todos os níveis de ensino, né? Então, tanto da educação básica quanto também do ensino superior. E por que esse foco nos jovens? Porque a gente acredita que a disseminação da cultura empreendedora, ela, de fato, ela pode transformar a realidade do Brasil de uma forma não apenas de geração presente de trabalho e renda, mas de que isso seja sustentável para o processo de desenvolvimento do país. Então, levar conteúdos de empreendedorismo para crianças é dar oportunidade que essa criança cresça pensando já na realização de projetos, a gente fala na realização de sonhos, mas sonhos seja qualquer projeto de vida, não é aquele sonho que às vezes a gente fala assim, é um sonho meio que inatingível, não. A gente faz realmente acreditar que sonhos podem ser realizados, sonhos podem se transformar em projetos, só dependem deles realmente para que consigam alcançar o resultado esperado. Em relação às crianças, os professores têm um resultado, tem um feedback, um retorno no trabalho com as crianças? Sim, a principal estratégia nossa de atuação a primeira etapa a gente envolve uma parceria com as instituições de ensino, né? Então, sejam a Secretaria Municipal de Educação, sejam a Secretaria Estadual de Educação ou as escolas privadas diretamente. A partir dessa parceria com o SEBRAE, nós fazemos a capacitação do professor. Então, o professor ele é envolvido no processo desde o início. É o professor que leva o conteúdo de empreendedorismo para a sala de aula, ele trabalha diretamente com o aluno. Então, assim, ele vê o resultado imediatamente. E nós acompanhamos esse processo de implementação com consultorias, com o apoio pedagógico, dando condições para que esse trabalho realmente chegue ao resultado esperado, que é ter essa criança mais preparada para os desafios da vida. Nessa coordenação existe um ajuste em relação ao professor e o ensino para a criança? O conteúdo de empreendedorismo ele é inserido na proposta da escola de uma forma transversal. Sim. Então, não implica em nenhum tipo de mudança no projeto, vamos dizer assim, pedagógico da escola. Na verdade, agrega um valor, porque, inclusive, as aulas de empreendedorismo, vamos dizer assim, elas podem tanto ser trabalhadas como um conteúdo específico, que acontece, muitas vezes é a opção da instituição de ensino, ter a disciplina de empreendedorismo, sim, ou isso é dissolvido nas aulas das disciplinas da própria escola, onde, de acordo com o projeto que a escola esteja desenvolvendo, o projeto principal ou alguns projetos principais da escola, se trabalha os conteúdos para que a criança adquira competências relacionadas a planejamento, a organização, além das atitudes empreendedoras, que é o foco principal das metodologias. É um tratamento extracurricular, né? É extracurricular. Entra muitas vezes como um projeto ou nos projetos da escola. Bom, nós vamos querer saber quais as dificuldades, por exemplo, de levar esse tipo de ensino, que é fundamental. Quer dizer, a criança já cresce com uma outra mentalidade. Não vai ser uma mentalidade concurseira. Então, mas quais as dificuldades? É curso presencial? É curso à distância? Quem é que pode fazer? Como é que as escolas... Nós vamos aguardar um minutinho só para um cafezinho e nós já voltamos entrevistando a Nilma Pereira do SEBRAE. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do SEBRAE.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui no Direto de Brasília, Nilma Pereira, do Sebrae Nacional. E ela está nos falando sobre educação empreendedora. Nilma, os professores para esses cursos, eles precisam de fazer alguma formação especial, extra, para poder fazer esse atendimento? Sim, nós promovemos essa formação do professor, né, a partir da parceria com a escola, com a Secretaria de Educação. Na grande maioria, essa formação acontece ainda no modelo presencial, mas nós temos também a modalidade de formação à distância. Isso é uma opção da escola, é a escola que escolhe qual a melhor metodologia para capacitar seus professores. Então, os professores com a carga horária, que dependendo de qual nível de ensino que nós vamos, ou faixa etária que nós vamos atuar na escola, porque muitas vezes, por exemplo, uma escola que trabalha com ensino fundamental, às vezes ela só trabalha com o primeiro segmento. Então, eu tenho uma formação de 28 horas para o professor que trabalha com o primeiro segmento, que é do primeiro ao quinto ano. Se a escola trabalha com os dois segmentos, então a gente tem uma formação de 45 horas, que aí a escola dá a oportunidade dos professores que trabalham com o ensino fundamental da escola a terem essa formação. Para o ensino médio, a gente tem uma formação em 2 cursos, nós temos 2 cursos, 2 opções de curso, principalmente com formação de 60 horas. Então, mas a escola escolhe e tudo isso é negociado com o Sebrae local, né, qual o período de formação, a melhor modalidade de formação. E a partir dessa capacitação, o professor faz um planejamento para trabalhar o conteúdo da metodologia escolhida para inserir no projeto da escola e faz um planejamento e leva essa oportunidade de capacitação, de formação e empreendedorismo para os estudantes. O Sebrae continua acompanhando esse processo, dando todo o apoio necessário para que o resultado seja alcançado. Nilma, como é que os professores recebem esse tipo de instrução? Eles acham isso com uma carga muito pesada, gostam muito, ficam felizes por receberem essa orientação? Sempre o primeiro dia, vamos dizer assim, é um dia que às vezes o professor ele chega com um pouco mais de resistência, né? Muitas vezes, por não ter talvez um conhecimento sobre empreendedorismo, às vezes a gente tem alguns paradigmas sobre o próprio conceito, né? O que é o empreendedorismo, qual a importância. Acredito que o empreendedorismo muitas vezes não é algo para se ensinar, vamos dizer assim. Sim. E não vê que o empreendedorismo pode realmente alavancar o desenvolvimento do Brasil, porque é muito mais uma questão do desenvolvimento comportamental. Mas essa resistência, a gente brinca que no final no primeiro dia, no final da manhã, ela já acabou, ele se envolve completamente no processo, vê a importância de trabalhar nessa perspectiva de desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento do protagonismo, porque ele se sente também com esse empoderamento. Eu acredito também, Nilma, que esse ensino, esse tipo de ensino, deve provocar também uma revolução na relação da escola com a família e tudo mais, porque um pai que vê um filho aprendendo empreendedorismo, que nem ele às vezes sabe, Sim. Deve ser uma coisa interessante isso aí, né? Muito. Temos muitos casos, vamos dizer assim, na grande maioria dos nossos projetos, a gente sente a relação da escola com a família é uma relação que se fortalece. A criança ela tem uma capacidade de disseminar a informação fantástica, assim,
quer disseminar e contar alguma coisa para uma criança, né? Ou de alguma forma envolvê-la, se realmente, e se atingir, se encantar, vamos dizer assim, se for algo que a criança perceba que faz sentido para a sua vida, ele leva isso para casa, contando, e traz o pai para a escola, traz a mãe para a escola. Então as famílias, elas participam muito do projeto, até porque existe a feira de culminância do projeto, onde a família é envolvida a mais do que prestigiar, a conhecer, a incentivar. Então, realmente, a relação escola e família é fortalecida com o projeto. Vocês ajudam muito na integração família-escola, né? Sim. É um projeto que mobiliza muito, não apenas as famílias, os próprios, como as crianças, elas aprendem na prática, muitas vezes elas vão para o mercadinho comprar algum tipo de artigo que precisa para fazer uma oficina, ela conta lá para o vizinho, conta para os primos, total, a integração, né? Então existe uma disseminação no local da escola, onde a escola tem um impacto que realmente faz a diferença. Então, as crianças, e elas, o que é mais bacana, as crianças sentem que é importante o que elas estão fazendo, sentem que vale a pena, que é importante para o futuro delas, e começam desde cedo a enxergar perspectivas diferentes para o futuro. É isso que nos faz muito otimistas com o futuro do país, sabendo desse tipo de ação que vocês do SEBRAE estão desenvolvendo e fazendo essas modificações lá na base, com a criança. Neumann, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explicações. Vamos voltar outras vezes, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá bem. E a você que nos acompanhou aqui no Direto de Brasília, muito obrigado e até o próximo. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.